tudo bem com você? Meu nome é Jaqueline Pinto e nós estamos numa série. Se você não assistiu nenhum vídeo, esse é o seu primeiro. Sabe que existe uma série chamada Descomplique, Seja Autêntica. Então, ela está aqui no YouTube, se você está no YouTube, né? Está no YouTube, no canal Jaqueline Pinto, né? Tem outros vídeos, outras aulas sobre esse tema. Ah, já qual tema? Bem, esse primeiro tema que estamos discutindo é sobre frustração. Muitas vezes nos sentimos tão frustrados, não é mesmo? Então, eu tenho dado várias e várias ferramentas, várias e várias reflexões para que você possa identificar onde que a sua expectativa está muito elevada e você está baixando um pouco a bola, baixando um pouco da expectativa para que ela se torne mais leve e mais realista. Porque existe uma relação direta entre frustração e expectativa elevada. Então, talvez você tenha se sentido assim tão frustrada, tão decepcionada, por isso que coloca a expectativa lá em cima. Na aula 1 eu falei sobre isso, eu dei um geral, assim, se você não assistiu essa aula, assista a aula 1, que você vai ter um panorama geral dessa série, né, desse primeiro ponto que nós estamos discutindo, que é a frustração. E na aula 2 eu falei com você sobre a minha relação, minha expectativa elevadíssima, tanto com relação às pessoas mais importantes da minha vida, que é o meu marido, o meu pai e a minha filha. E hoje eu vou falar sobre expectativa com relação a nós mesmas. Eu não sei, e aí eu te pergunto nessa hora, como que você se relaciona consigo mesma? Você se sente também frustrada com você? Não sei se aconteceu ou se acontece contigo, mas comigo todos os dias, tanto pela manhã, já tinha a hora marcada, tá? Tanto pela manhã quanto à noite, eu logo começava a pensar, poxa vida, né? Já vinha frustração. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, e eu não fiz isso, e eu me sentia culpada, me sentia frustrada, eu me cobrava muito, muito, muito. Ainda tenho que me policiar, porque eu ainda tenho essa tendência, me criticava, e esse sentimento muito forte de tristeza, de frustração comigo, de decepção comigo, e também um sentimento de culpa homérico, porque eu não fiz todas as coisas que eu imaginava, porque eu não falei tudo que precisava ser falado, ou porque eu falei demais. Então, um sentimento de que eu não me bastava, que nunca era o suficiente. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. E logo no nosso primeiro fator desse peso que nós carregamos com relação a nós mesmas, porque nessa aula a gente vai falar só sobre isso, sobre essa relação consigo mesma. Lembra que na segunda aula, na aula 2, eu te falei que nós, seres humanos, nós buscamos, desde pequenininhos, 3 coisas. E não é dinheiro, e nem outras coisas. Nós buscamos 3. Sempre buscamos amor, aceitação e buscamos aprovação. Então, eu te falei, logo lá, falei um pouquinho sobre isso na aula 2, e hoje eu vou aprofundar. Desde muito pequenos, nós buscamos esse amor, essa aprovação e essa aceitação, principalmente dos nossos pais, dos nossos responsáveis, ali dessa interação ali, seja com seu pai, com sua mãe, principalmente, com seus irmãos, com seus avós, ou com as pessoas que você teve contato na sua infância. E menino e menina é muito esperto, não é mesmo? Nós temos assim uma inteligência assim fenomenal. E nós, mesmo sendo criança, nós somos altamente estratégicos. Então a gente sabe exatamente o que dá certo, o que dá errado. É só você ir no supermercado, ver assim uma criança, às vezes ela dando um show no supermercado, e você vai ver como que a criança é manipuladora, como que a criança muitas vezes ela sabe como é que dá um drible ali no coração do pai e da mãe.
E isso não significa que é certo ou errado, mas significa que a nossa constituição humana, nós temos essa tendência a fazer alguns padrões de comportamento e observar, peraí, não é tão consciente assim, mas acaba que a criança vai fazendo isso, ela vai vendo o que dá certo, o que dá errado, e assim ela vai até ela aprender um certo padrão. E se você assistiu a aula 2, eu também falei que para mim fica muito, eu identifiquei bastante uma manobra que eu sempre fazia na infância, que era ser a boazinha. Sabe aquela filhinha boazinha que não fazia nada errado? Então, ou quando eu fazia logo, lógico que eu escondia, né? Ou então eu colocava a culpa nos meus irmãos. Então, nós estabelecemos esses padrões. A gente pode chamar hoje, né, para que isso fique mais claro para você, de máscaras. E aí, eu vou e te pergunto, qual máscara, qual padrão de comportamento que você teve lá na sua infância que chamava a atenção dos seus pais? Né, que seu pai parava e te olhava, a sua mãe parava e te olhava. Era quando você era boazinha? Ou às vezes era o contrário. Eu já recebi tantas e tantas, né, pacientes lá no consultório que elas faziam a manobra inversa. Ela era aquela sapeca, sabe? Aquela menina assim que você fala assim, meu Deus do céu, pede para parar, por favor. Inquieta, batia em todo mundo, aquela menina assim terrível. Mas por que ela fazia isso? Era uma forma de chamar a atenção do pai e da mãe. Então, às vezes, o pai e a mãe não davam atenção ali, talvez eles trabalhavam, ou às vezes tinha uma outra irmã ou irmão que sempre recebia atenção, talvez uma irmã, né, que talvez ela necessitava de cuidados especiais, talvez era uma irmã mais doente, mais debilitada, ou então um irmão mais caçula, e a forma dessa criança, então, receber a atenção dos pais era o quê? Através da travessura, né? Através desse comportamento inadequado. E também já recebi tantas e tantas pacientes que tinham um comportamento um pouco parecido com o meu, de ser aquela certinha, extremamente voltado aos estudos. Então, sempre tinha que ser melhor nos estudos, não porque ela gostava, mas era uma forma de chegar e mostrar aquele boletim para o pai e para a mãe e se alegrar porque os pais deram atenção para ela, porque ela tirava notas altas. Então, talvez ali, pode ser que isso tenha se veredado, talvez por um padrão assim, de fazer alguma atividade, seja uma atividade esportiva, ou então uma atividade de arte, talvez você, né, você dançava, era a bailarina, né, e era uma forma ali, não porque você gostava apenas, mas era aquele momento ali, era o momento de você chamar a atenção dos seus pais. Então, assim, existem vários padrões. Eu queria que nessa hora você parasse um pouquinho e pensasse, qual padrão que eu utilizava? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós usamos esse padrão não só na infância, mas ele vai perdurar na adolescência e na vida adulta. Ai, ai, ai. Aí que a coisa começa a ficar feia. Então, vou te explicar. Enquanto isso, enquanto eu tomo aguinha, vai pensando no seu padrão. Já deu para identificar? Aposto que já estou identificando o padrão da família inteira, né? Das irmãs, dos irmãos. Vamos lá, mas é para você pensar agora em você. Então, muitas vezes, nós, nessa hora, na infância, talvez tenha dado certo. Igual comigo deu certo. Na maioria das vezes, esse padrão, se ele ficou, né, ali, ele é porque ele deu certo. Porém, chega uma hora que é insustentável você continuar carregando essa máscara. É uma máscara que naquela época deu certo,
Talvez numa época da sua vida adulta deu certo. Isso mesmo. Na adolescência e na vida adulta talvez tenha dado certo. Porém, nessa hora, nesse momento da sua vida, talvez nesse momento essa máscara esteja pesando. Então, talvez, quando você foi na sua infância, adolescência, no seu passado, talvez você tenha sido uma pessoa, uma portadora de depressão, talvez de algum transtorno, né? Seja um transtorno psiquiátrico, emocional, ou talvez até mesmo a sua saúde era debilitada. Porém, você não é mais. Então, talvez você tenha tirado super notas boas na infância, na adolescência, mas agora você está fazendo concurso público e ali as notas não estão tão bem assim, não são tão altas. Ou talvez você já saiu lá do balé ou da natação e que agora, nesse momento, você comece, ou você saiu ou naquela época, você que era brigona, que brigava com todo mundo da escola, você acha que eu não vou falar de você? Recebi muitas alunas também, principalmente pacientes assim. Era super brigona, era quase um homenzinho, sabe? Ali, e brigava com todo mundo, até com os homens encarava. Naquela época deu certo, mas agora você está sentindo o quê? Um certo incômodo. E muitas vezes, você hoje na sua vida adulta, talvez ali nessa hora, você esteja já incomodada com você mesma e não sabe por quê. Já que não sei, parece que tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou satisfeita comigo, parece que tem alguma coisa que não está batendo. E aí a gente vai prosseguir nessa aula para você identificar o que não está batendo. Então, eu quero te mostrar que esses comportamentos, muitas vezes, você precisa abandonar, para que você possa conhecer a sua essência autêntica e que tenha paz. A única forma de você ter paz com você é a começar, na verdade, com o autoconhecimento da sua essência autêntica. Às vezes, você não tem na essência, que talvez você não seja na essência, uma mulher brigona. Talvez na sua essência você não seja tão forte como o papel que você fez a vida inteira. Talvez você não seja a salvadora, que quer salvar os amigos, que quer salvar o namorado, que quer salvar as pessoas ao seu redor. Talvez você não tenha isso na sua essência. Talvez isso seja pesado demais. Ou às vezes você teve um padrão totalmente bagunçado, uma criança com tudo bagunçado, chamava atenção pela bagunça. Mas nesse momento da sua vida, esse comportamento de bagunceira não cabe mais. Talvez a sua essência não seja essa. Quantas vezes a gente passa uma adolescência e a gente vai olhando para as nossas amigas, isso aconteceu comigo e acontece com muitas alunas também, já que as minhas amigas, as minhas amigas, elas são lindas, o corpo delas, já que você tem que ver, todo mundo tem corpão e eu sou muito magrinha. Né? Eu recebi uma aluna agora falando sobre isso. E eu me identifiquei totalmente, porque também aconteceu comigo. Poxa, meu corpo não vai chamar a atenção dos homens. Então, como que eu vou chamar a atenção dos homens? O que eu tenho que fazer para ser amada pelos homens? O que eu vou ter que fazer para ser aprovada por eles? E muitas vezes, ali na adolescência, na vida, até mesmo na vida adulta, então você tem que ser a sexy. Então você tem que ser a forte. Então você tem que ser a sedutora. E esse papel, talvez você comece a fazer e até mesmo ver um certo resultado. Todavia, fica pesado demais. Pesa se você não tem essa essência. Realmente tem mulheres que, na sua essência, realmente são mais sedutoras. São mais sexys. O problema é quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é.
eu lembro que como foi pesado e destrutivo, como me machucou ter esse papel que muitas vezes a sociedade fala que a mulher tem que ser sexy. Eu tentei. E eu lembro que eu tinha uma infecção urinária recorrente. E só depois de muitos e muitos anos eu fui perceber que essa infecção urinária, né, aqui no meu aparelho aqui, né, próximo aqui ao aparelho genital, que faz parte, né, do aparelho também, aqui, genitário, gente, eu esqueci o nome, mas você entendeu, né, aqui embaixo. Tem hora que eu dou uma esquecida. Por quê? Porque era exatamente uma área que eu sensualizava ao que eu não sou. Algo que ficou pesado demais para mim, ao ponto de me machucar. Mas eu aprendi que eu tinha que ser sexy. Mas não era a minha essência. Então, às vezes, quantas vezes que eu recebia pacientes no consultório falando assim, já que eu sou uma meninona. Mas se eu for uma meninona, ninguém vai gostar de mim. Eu tenho que ser a tal. E vai e começa com essas máscaras que pesa, pode pesar ao ponto de trazer mesmo feridas, não somente no seu emocional, no seu mental, porque chega um momento que você começa a se confundir, você não sabe se você é, se você não é. Você começa a se confundir. Peraí, mas eu sou ou não sou? De tantos e tantos anos carregando uma máscara que não é sua. Quantas vezes que eu tentei carregar uma máscara de mulher forte, porque todas as mulheres da minha família eram mulheres fortes. Ah, não, porque eu tenho que falar desse jeito, porque eu aprendi que a mulher tem que ser forte para ela não ser machucada. Então eu tenho que fazer o papel da forte. Sendo que nós não somos fortes o tempo todo. Nós temos a nossa fragilidade. Ah, mas eu não posso mostrar. Eu não posso mostrar nem que eu gosto. Ah, porque eu ouvi falar, já que eu tenho certeza, porque aconteceu com as minhas amigas, que se você falar para o homem que o ama, nossa, ele vai pisar em você. Então é melhor não falar dos sentimentos. E ali o sentimento fica aqui, ó, cravado. Querendo sair, querendo manifestar um carinho, querendo manifestar o amor, mas não. Eu não posso. Eu vou fazer papel de que não tô nem aí. Isso faz com que nós briguemos com a gente. Porque uma parte em você, que é a sua essência autêntica, ela vai querer conversar com você. Ela vai querer sair dessa cela que muitas vezes nós colocamos. Ó, você não pode ficar aqui, você não pode ser assim não, tá? Você vai ficar aqui nessa cela, você vai ficar aqui nessa prisão. Mas chega um momento, quando a gente começa a fazer coisas nada a ver, ela bate nessa prisão e fala assim, ei, fala com ele, que eu gosto dele. Olha, mostra sua fraqueza, chora. Diz que tá machucando. Olha, eu não quero estudar tanto. Olha, eu quero ser menina. Olha, eu não gosto dessa roupa. Então, quantas vezes a gente diz para essa essência, não, não pode ser assim, não. E aí a gente começa a cravar uma luta interna. Ah, porque eu ouvi falar que alta performance, eu já vi lá, aí a gente começa a comparação. Não, porque a minha colega de trabalho, ela tem uma agenda e ela faz 10 coisas por dia e ela faz várias reuniões e ela é assim, assim, assado. Então, eu aprendi que isso, então, é o certo. Eu vou tentar ser assim. E, às vezes, você não é dinâmica como ela. Às vezes você é detalhista, às vezes você precisa de mais tempo nos seus processos, você precisa de mais tempo para a sua entrega. Mas você vai ficar se comparando com uma pessoa que não tem nada a ver com você. E isso vai te machucar. Então, essas cobranças, essa necessidade, essa tentativa de ser o que a gente não é.
Então a gente olha para o Instagram, ah, não, então aquela roupa ali é a roupa que vai chamar atenção, é a roupa que todo mundo vai aprovar. Ah, não, essa roupa aqui todo mundo está gostando, então vou usá-la. E não tem nada a ver com você. Então, muitas vezes, o seu guarda-roupa está lotado de roupa, você olha para esse guarda-roupa e fala assim, não sei que roupa que eu vou hoje, porque eu não tenho roupa. E aí, sua mãe, seu pai, seu marido, sua filha, mãe, como assim? Você não tem roupa? Minha filha, pelo amor de Deus, não fale em comprar roupa mais não, vou te proibir de entrar nessa casa com sacola. Mas é por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta de vestir. Então, é algo que o meu trabalho com você é esse. É o trabalho de você parar, se questionar e olhar para a sua essência. Muitas vezes a gente começa, e aí começa a vir, ai, 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 a nossa expectativa alta ao nosso respeito. Porque nos comparamos com pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a gente. A gente começa a se comparar com a gente mesmo. Gente, que loucura, né? Ah, não, porque teve uma época na minha vida que eu conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Como assim que hoje eu não consigo? Ei, você tem uma filha. Talvez você tenha um filho. Talvez você fique um pouco mais velha. O ritmo diminui. Talvez o seu peso aumenta e você não tem o mesmo condicionamento. Quantas e quantas vezes que nós nos cobramos, que nos criticamos. E aí a gente coloca, e é algo que eu trabalho muito no desafio Mulher Confiante, se você é aluna do desafio, reveja os hábitos da mulher confiante, porque é algo que eu converso muito com vocês através das videoaulas, através das ferramentas, que é o quê? É você desfocar daquilo que não funciona, daquilo que não é você, do seu falso eu, dos seus pontos fracos e começar a focar em quem você é, no que você gosta, nas suas características fortes. Vai ser muito mais fácil você ser você do que você fazer o esforço de não ser. É muito mais fácil, tem muito mais, você vai ter muito mais prazer, você vai ter muito mais paz sendo você. Agora, abrir mão de alguns padrões, no começo pode doer e pode ser até mesmo assustador. Por isso que, caso você possa, ou caso você já tenha esse desafio Mulher Confiante, assista novamente às aulas. Para que você possa se voltar para você mesma. Para que você possa se voltar ao seu empoderamento, que é pessoal. O empoderamento feminino, ele não serve. O que serve para mim, o que me empodera, não é o que te empodera. E às vezes a gente coloca tudo num padrão só. Só que não. Você tem que conhecer a si mesma. Então é importante nessa hora, já que, mas como é que eu vou diminuir essa expectativa alta a meu respeito e ficar em paz comigo? A conseguir me motivar. Como é que eu vou conseguir ser feliz comigo? Primeiro, através do autoconhecimento. Investir em livros, em treinamentos, em imersões, é investir em congressos, é investir em terapia, é investir em análise. Quanto mais você se conhece, mais espaço você cria para dentro de você. Você começa a se conhecer e começa... Imagina uma casa. Acho que vai ficar mais fácil para você entender. Imagina uma casa lotada de coisa. Sabe aquelas casas assim, lotadas, que tem muita coisa, que você... casa estranha de uma pessoa que você não conhece, que você fala assim, nossa, mas aqui tem coisa demais. E você se sente até sufocada, porque tem muita coisa, tem muitos objetos nessa casa, tem muitos móveis nessa casa. E às vezes você entra nessa casa e causa um certo estranhamento, você não quer ficar nem lá.
E assim, muitas vezes, acontece com você que tem medo de ficar sozinha. Porque a sua casa interna parece que é casa de outra pessoa, porque tem tantos móveis, tem tantos objetos que não são objetos, que não é seu. Então, no momento que você entra nessa casa, você sabe que é a sua casa. Parece que é estranho, mas é a sua casa. E quando você começa a tirar o que não é seu, que já foi seu, que não serve mais. Eu era briguenta, mas hoje não combina isso comigo. Eu sou uma mulher pacificadora. Não combina, então eu vou jogar fora. Eu vou sair desse padrão, eu vou desapegar. Ah, eu era boazinha, mas isso agora tá pesado demais, eu não consigo ser boazinha. Eu preciso olhar um pouco mais para mim. Então eu vou descartar, eu não vou ser assim, eu vou equilibrar isso melhor. Então eu vou reciclar. Na verdade, não vou jogar fora, mas eu vou dar uma reciclada. Ah, mas esse padrão aqui de ser a perfeita, não, não quero, tá pesado demais. Então eu vou descartar. Então, a partir do momento que você vai fazendo descartes, a partir do momento que você vai desapegando, a partir do momento que você vai se reciclando. Ah, isso aqui era grande demais, agora pode ser menor. Ah, eu era uma pessoa assim, eu era muito, extremamente forte. Mas eu não preciso ser tão forte assim. Então, eu vou diminuir esse objeto. E você vai ver que você vai encontrando espaços dentro de você. Esse espaço é o quê? A paz. Sabe quando você sente assim, num lugar assim, ao ar livre, a gente sente isso. É um espaço. Você precisa criar espaços dentro de você para que você receba paz. Então, desapegar desses padrões pode ser estranho, mas vai te trazer paz. E aí, no momento que você começa a se construir por dentro, a fazer essa limpa, encontrando seus espaços, vai vindo a aceitação. É você se aceitar. Aceitar, talvez, ali a sua fragilidade. Hoje eu tenho trabalhado essa questão da fragilidade comigo. Nossa, como está sendo difícil. Mas é aceitar que eu tenho as fragilidades, é aceitar que eu tenho vulnerabilidades. É aceitar, sim, que eu tenho um perfil mais amoroso e não tem problema nenhum nisso. É aceitar, talvez, que você seja uma mulher mais firme, não tem problema nenhum nisso. É aceitar que você, às vezes, não é tão amorosa, que o seu amor você expressa de outra maneira. É aceitar o seu corpo, que o seu corpo mudou. Ei, seu corpo mudou. E não tem problema nenhum nisso. Então, é aceitar. Então, vai partir dessas duas primícias. É você se conhecer, se aceitar. Se conhecer, se aceitar. Se conhecer, se aceitar. Isso é amor. Então, se você faz academia 6 vezes por semana e está pesado demais, Jaque, olha, eu percebi que eu não estou rendendo. Eu não rendo muito. Se eu faço um trabalho mais exaustivo ali de 6 vezes. Tenta 5. Então não tem problema nenhum nisso. Converse com seu preparador físico. Converse ali com os profissionais que estão te assessorando. Ah, Jaque, mas olha, eu não consigo fazer uma agenda muito lotada. Eu preciso de mais tempo. Qual o problema nisso? Às vezes você vai precisar de mais tempo e vai fazer de uma melhor maneira. Quantas vezes você enche a sua agenda, faz com pressa, faz tudo errado, e às vezes você tem que voltar porque você fez com pressa. Aí você vai ter que de novo fazer. Conversa com as pessoas ao seu redor. Olha, eu vou precisar de um prazo um pouquinho mais extenso, mas olha, quando terminar vai ficar, ó, nem vai precisar de tanta correção assim. Porque se eu fizer rápido, vai ter muita correção. Então, é começar a conversar com a pessoa, seu namorado, com seu marido. Fala com ele já. Quantas vezes que eu falo, olha, eu estou insegura, eu falo com meu marido. Olha, eu estou insegura. Olha, eu estou com medo. Olha, eu estou com medo de ser machucada nisso, nisso e nisso. Abra o seu coração. Olha, eu te amo. Olha, eu gosto de você. Olha, eu gostaria de construir mais com você. Eu queria ir para o próximo nível com você.
Para ser autêntica, tem que ser corajosa. E corajosa não é fazer sem medo, é fazer com medo, mas fazer. Isso você vai sentir mais paz. E se você precisar de um treinamento a mais, eu te sugiro o Desafio Mulher Confiante. Lá você vai poder se conhecer de uma forma mais profunda. Você vai conseguir criar esses espaços dentro de você. Você vai conseguir discernir o que está te fazendo mal, o que está te fazendo bem, o que está te machucando, o que você não tem que tolerar mais. Você vai aprender os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E no nosso desafio Mulher Confiante, você recebe 10 ferramentas personalizadas para esse desafio. Então, se você tem dificuldade de enxergar o que está aqui por dentro, essas 10 ferramentas vão te facilitar. Porque elas já estão prontas, é só você preenchê-las. E a partir do momento que você começar a preencher, os insights virão. As tomadas de decisão, elas virão. E elas virão de uma forma tão consciente que você vai criar coragem para fazer uma limpa dentro de você. Então, eu volto a repetir, muitas vezes você tem medo de ficar sozinha porque você não se conhece. Porque se você se conhecesse de verdade, você ia amar. E você pode se conhecer, você pode se aceitar, você pode se amar. O autoconhecimento é uma porta de liberdade, é uma porta de escolhas, de que você pode escolher novas maneiras, maneiras mais assertivas com a sua atualidade. Não com o seu passado, não com o que você já foi, não com o que as pessoas esperam de você. Não. Porque a partir do momento que você se banca, a partir do momento que você assume a sua verdade, a partir do momento que você assume a sua autenticidade, você tem peito para falar assim, não, isso eu não sou, isso eu não faço, isso não tem nada a ver comigo, não espere isso de mim. Por quê? Porque você vai ser tão zelosa com a sua casa interna. Não sei se já aconteceu com você, e aí eu vou e termino agora. A minha mãe sempre foi assim e eu repeti esse padrão. Quando? Olha se acontece com você, ou com a sua mãe, assim. Quando a gente arruma a nossa casa física, quando tá tudo bem arrumadinho, qualquer copo d'água, qualquer objeto que às vezes você nem larga, ah, não, tá tudo bagunçado, me deixa esse objeto aqui. Você nem percebia. Mas quando você tá arrumada aqui por dentro, quando você tem espaços aqui por dentro, quando algo te incomoda, né? Minha mãe falava, ó, isso aqui, ó, não, você não vai pegar, você vai deixar isso aqui arrumado. Porque eu arrumei, demorei horas para arrumar. E eu falo isso aqui em casa, olha, arrumei aqui tudo direitinho, não bagunça não. A gente se torna muito mais responsável. E a gente se torna muito mais corajosa com o outro. Então, quando esse outro vem, muitas vezes a gente permite algumas invasões, algumas pessoas que muitas vezes pode tentar nos bagunçar e a gente permite isso, porque a gente não teve zelo com a nossa casa interna. E é isso que eu quero te encorajar. A você olhar para sua casa, não para a casa do vizinho. Não vai pegar móveis do vizinho que não tem nada a ver com você, por favor. Crie espaço dentro de você para ser quem você é. E assim você também vai assumir publicamente isso. Já que eu não acredito nisso. É verdade. Você vai ter tanto orgulho de ser você mesma, ao ponto de você assumir a sua verdade. E com paz, sem culpa. Combinado? Eu te vejo então na próxima aula. Já estamos quase finalizando. E se você quiser fazer parte desse desafio, se você quiser, nessa hora, aproveitar esse momento em que você está muito mais sensível ao que está acontecendo dentro da sua casa interna, venha para o desafio Mulher Confiante. Eu te aguardo por lá. Um super beijo para você. Eu vou deixar aqui algumas aulas, né? Talvez você não tenha assistido ainda, para que você possa assistir. Combinado? Então, um beijo para você e até a próxima.